Oi, gente. Vamos dar início à nossa aula número 7. Sou a professora Esther, professora pela Fundação Deodato Santana. Iniciamos a aula anterior com desenhos de rosto. Na aula anterior a gente fez olhos, nariz, boca. Então agora a gente vai começar a passar para cá esse tipo de desenho. A gente vai começar a passar agora. Eu vou continuar fazendo com a caneta Posca para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então, desenho do olho. Como que a gente faz? Ó, a gente tem aqui, ó, um risco, são todas linhas auxiliares, tá bom? O formato do rosto, que nem eu tô com essa modelo aqui, né? O formato do rosto pode ser alterado. Isso são todas as linhas auxiliares. Então, o que que eu faço? Eu vou fazer um inteiro para vocês verem e depois a gente passa para esse. Então, eu faço como se fosse fazer um ovo de Páscoa, né? Esse ovo de Páscoa é dividido ao meio e dividido ao meio, que nem uma pizza, né? A parte de baixo desta metade, ó, eu vou fazer mais uma linha, eu vou dividir em três, ó. Então temos a linha dos olhos, nariz e linha da boca. São três partes, tá vendo? Uma, duas, três. Três partes iguais. A primeira linha que a gente tem aqui, ó, é a linha dos olhos, tá? Segunda linha do nariz e terceira linha da boca, tá? Então é muito simples. Eu vou colocar aqueles desenhos que eu fiz dos olhinhos. Então, ó, por exemplo, começo aqui. Um olhinho aqui, eu coloquei esse olhinho aqui. Mais ou menos a mesma medida desse olho vai ser para o outro olho. Então quer dizer que esse meinho, pego o meu lápis novamente, que eu falei das medidas, que você pode usar o lápis como reguinha. Então eu meço aqui meu olhinho, ele tem essa distância, eu venho para essa mesma distância no meio e venho para os outros olhos. Então a gente continua do mesmo jeito, olhinho. Faz aquele nosso arquinho, faz a bolinha de dentro. Vamos colocar os cílios, né? Fiz um olhinho, vou partir para o outro. Arquinho de cima, bolinha, aí vocês já fizeram vários treinos do desenho dos olhos. Então a gente vai colocar nas medidas, ó. Colocando os cílios. Faço o formatinho do olho, né? Com lápis, que nem eu tinha feito na outra aula, com lápis eu posso vir aqui esfumaçando dentro do olho, esfumaçando a nossa pálpebra, esfumaçando um pouquinho aqui, tá bom? Todas essas linhas, gente, que eu pus aqui, são linhas auxiliares. Essas linhas vão sair depois. E o formato do rosto pode ser alterado conforme o rosto. Se é um rosto mais quadrado, se é um rosto mais ovalado, a gente vai colocar depois, tá bom? Essas linhas são só pra gente poder ter as medidas para vocês poderem fazer o rosto. Então, eu vou continuar aqui, tá? Eu tô esfumaçando o olhinho. Vou esfumaçar esse olho. Vou dar uma esfumaçadinha aqui. Aí eu venho com o meu nariz. Meu nariz, lembra que a gente fez aquelas duas linhas? Só que eu já coloco direto, ó. Vocês podem fazer aquele exercício. O exercício que eu fiz na outra aula. Faz a bolinha, vem com as duas linhas paralelas e depois coloca as bolinhas, os furinhos do nariz e do lado aqui. A boca, mesma coisa, ó. Eu tenho uma linha reta. Então, eu vou colocar uma parte da boquinha de um lado, a outra parte da boquinha do outro. Não esqueçam que também é a mesma coisa que o lápis como reguinha. Mede aqui para saber se a boquinha tá com os dois lados iguais. Temos a parte de cima da boca, o lábio inferior um pouquinho mais fino, nosso lábio superior, quer dizer, ao contrário, né? Aqui nosso lábio inferior, quer dizer. Tá vendo? Orelhinha, depois a gente vai lembrar, depois nos próximos desenhos, por enquanto a gente tá fazendo uma parte principal. Depois a gente vai colocar orelhinha, pescocinho, tá bom? Outra coisa importante, fizemos isso aqui, vamos colocar a sobrancelha. Podemos colocar uma sobrancelha um pouco mais fina, dos dois lados a mesma coisa, tá? Procurem fazer dos dois lados iguais, né? Então, colocamos nariz, boca, olhos, sobrancelha.
Depois, outra orelhinha que vai vir aqui. Eu vou finalizar só para vocês verem como que é. Mas os próximos exercícios a gente vai fazer juntas, tá bom? Então aqui, aí eu venho com um cabelo, vamos supor que eu quero um cabelo com franja, tá? Eu quero um cabelinho com franja, meio de ladinho. Eu quero um cabelinho comprido, tá? Eu quero um cabelo comprido. Só que o meu rosto, eu não quero um rosto tão redondo. Aí eu venho acertando. É que eu estou fazendo todo o desenho para vocês com a caneta Posca, para vocês verem mais ou menos. Como o desenho é feito exclusivamente com o lápis 6B, vocês vão poder estar apagando essas linhas aqui, ó. Essas linhas auxiliares, vocês vão poder estar apagando. Essa linha auxiliar do nariz, vocês vão poder estar apagando. E vão poder fazer essas sombras que a gente faz com o lápis 6B, ó. Essa sombra que fica acima do olho, do lado do nariz. Se você ver aqui no meu retrato, que eu escolhi para fazer depois com vocês, as duas laterais do nariz, ela só é marcada por uma pequena sombra, tá vendo? As duas bolinhas, duas narinas, é só um risquinho que aparece e a partezinha lateral. A boca, como eu fiz aqui, ó, parte superior do lábio mais fina, parte de baixo um pouquinho mais grossa. Os cílios e em volta das pálpebras aqui é todo contornado com o tipo esfumaçado, com o lapisinho que a gente faz de ladinho, ó, esfumaçando, tá bom? É isso aqui. Então agora eu vou voltar para a minha... Aqui vou fazer junto com vocês novamente, tá bom? Só pra gente marcar bem. Então vamos lá. Peguei a nossa bolinha oval, dividi ao meio primeiro, dividi ao meio, ó. E a parte de baixo, vou dividir em mais uma parte e mais outra parte. Lembrem direitinho disso. Olhinho eu coloco um olhinho de um lado, para não esquecer a medida ou para não ficar diferente, ó. Eu meço aqui, ó, o olhinho vai à medida do meio e depois aqui já vem o próximo olho, tá? Então, vamos por etapas de novo. Fazer o olhinho, bolinhas, cílios, sobrancelha. Mesma coisa do outro lado, peixinho, vem. Não esqueçam, gente, que essas linhas que estão aqui no meio, todas essas linhas são linhas auxiliares. Essas linhas são apagadas depois, vocês não precisam se preocupar, tá bom? Então, eu venho aqui, vou vir de novo, sobrancelhinha. Vou pôr o meu nariz, uma narina de cada lado da nossa linha central. Aqui do lado, a boquinha, metade da boquinha para um lado, metade da boquinha para o outro. Lábio superior mais fininho e o lábiozinho de baixo um pouquinho mais grosso, tá? Não esqueçam que a orelhinha está entre os olhos e o nariz. Pescocinho, tá? E o formato do rosto você que vai decidir conforme o seu modelo, tá? Esse aqui eu vou pôr um cabelinho diferente para vocês verem. E daí vão falar, nossa, Pro, mas a parte da testa é muito grande. Não, não é, viu, gente? Pelas nossas medidas que a gente costuma aprender a desenhar, é assim mesmo, tá? Eu tô pondo um cabelinho, eu vou pôr um cabelinho diferente aqui, vai? Ou posso vir com o cabelo enrolado, tá bom? Essa é a medida do rosto básica para vocês. Vamos fazer mais um aqui, ó. Eu vou tentar fazer com lápis. Se vocês não conseguirem, vamos ver se vai dar pra ver. Que o lápis é bem bacana pra gente fazer. Ó, olhinho, eu tô fazendo com lápis um pouquinho mais grossinho, dá pra ver, ó. Então, lápis, pus um olhinho. Do outro lado, mais ou menos na mesma distância, tem essa medida, põe essa medida aqui no meio, medida dos olhos. Eu venho aqui, ó, eu vou tentar fazer aqui com lápis pra vocês verem como que fica depois, quando apaga, tá? Ó, bolinhas de dentro do olho, sobrancelhas, né? Sobrancelhinhas. Venho, nariz. Nossa linha do nariz já está posicionada. Venho com os dois furinhos, com as duas dobrinhas e a parte aqui do meio, tá? Cílios, vamos colocar os cílios que eu esqueci, ó. Cílios, fechando o olhinho. Pode fazer até a pontinha aqui do olho, ó. Tá vendo? Boquinha. Com o lápis, a gente tem mais possibilidade de estar fazendo várias sombras. Fica mais legal, entendeu? Porque aí você pode, ó, esfumaçar,
fazer a bolinha de dentro bem pretinha, bem pretinha. O nosso lápis 6B vai ficar bem legal, tá vendo? Fiz, coloquei uma orelhinha aqui, porque o cabelinho agora vai cobrir, pescocinho, e aí eu vou acertando, tá vendo? Eu vou acertando o formato do rosto aqui com o lápis, ó. Eu quero um rosto um pouco mais ovalado, tá muito redondo esse aqui. Aí eu vou acertando. Sempre quando tiver alguma dificuldade de saber se tá mais pra lá ou mais pra cá, usa o lápis como régua. O lápis mede aqui, ó, rosto vem até aqui, e essa parte do rosto até aqui. Então tá mais ou menos certo, tá? Então eu quero um rosto assim mais ovalado, e eu quero um cabelo enrolado. Aí eu venho fazendo os cabelinhos, ó. Toda essa parte vai ser coberta. Eu venho fazendo, sempre, ó, cabelo com movimento, tá, gente? Vai fazendo, deixa o lápis correr, ó. Vai fazendo cheinho até a altura do pescoço, cabelinho, novamente, arredondado, 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 tá? Pescocinho, a gente coloca sempre uma sombrinha aqui embaixo, no pescoço, tá? Meu rosto, você viu que meu rosto diminuiu? Venho com a borrachinha e apago o que sobra aqui, tá? Tô apagando tudo aqui, ó, tudo em volta, tá vendo? Aí fica o rostinho mais assim. Essas linhas daqui, ó, só não vai apagar porque eu fiz com a caneta, mas apaga a linha central, a linha que mede os olhos, a linha que mede o nariz, a linha que mede a boca, tudo vai apagar. Na próxima aula, eu vou estar fazendo com vocês esse rosto aqui que eu escolhi. É um exemplo para vocês verem como que fica bacana, tá, gente? Então, é treinar bastante em casa, fazer esses traços, medir, vocês já sabem direitinho como que é, né? Faço um oval, divido ao meio, que nem uma pizza, parte de baixo eu divido mais em duas partes. Olhos, né? Nariz e boca, tá? Coloquem sempre numa distância mais ou menos igual para os dois, risquinho do nariz e boquinha, metade de um lado, metade do outro. Tá bom, gente? Então treinem bastante e na próxima semana a gente já vai fazer uma outra aula já com a modelo. Tá bom, queridos? Muito obrigada, fiquem em casa e se cuidem.